Meu amigo vascaíno, situação é mais grave do que a gente imaginava com relação a 777 Partners. A gente tomou conhecimento através de uma matéria do UOL, cujo qual o vice-presidente jurídico do Clube Associativo trouxe novidades sobre a situação desse aporte. A situação da 777 Partners é uma situação de falência imediata. A gente vai falar aqui para vocês. Infelizmente, não é com o intuito aqui da gente arrumar confusão com ninguém, a gente também vai dar uma resposta a dois influenciadores que estão fazendo papelão que a gente precisa expor. Essa galera fala aqui para muita gente e não pode mais financiar essa empresa maldita chamada 777 Partners. Não pode. A gente não pode colocar na cabeça do vascaíno que essa empresa ainda tem condições de dar alguma coisa para a instituição Vasco da Gama, tá? E a gente vai falar muito aqui sobre o jogo entre Vasco da Gama e Vitória. Portanto, fique comigo até o final. O seguinte, queria colocar duas notícias aqui que dois influenciadores hoje trouxeram para a gente. São dois rapazes aí que falam para muita gente, então a gente precisa pontuar isso aqui, gente, porque é o seguinte, o momento que a gente está não é momento para risinho e para lacração. É o momento da gente defender os interesses do Vasco da Gama contra tudo e contra todos. Essa empresa, ela está jogando o Vasco da Gama, não é só a SAF, não, está jogando o associativo na merda da merda. É túmulo para a instituição Vasco da Gama. Hoje, a gente teve uma notícia, tá? E o nosso amigão aqui, ele fez um vídeo falando que Felipe Coutinho quer voltar para o Vasco da Gama. Tá? Felipe Coutinho quer voltar para o Vasco da Gama. Não é qualquer notícia que está na Net Vasco que a gente para colocar aqui. Cada um trabalha de um jeito. Mas olha só, Felipe Coutinho quer voltar para o Vasco. A outra informação, que ainda é mais grave, veio desse outro influenciador que ele pegou uma notícia da semana passada para poder dizer o seguinte: 777 coloca mais grana no Everton. Olha só, gente, vamos por etapa aqui. Ontem a gente teve um julgamento lá na Suprema Corte de Nova York, tá? E o que tem que ficar muito claro para o torcedor cruzmaltino é que os bens da 777 Partners estão bloqueados. A 777 Partners não pode fazer operação. Os bens da 777 Partners foram colocados como bloqueados para que ela tenha condições, agora através da ECAP, tá, de pagar dívidas a credores. Perfeito, pessoal? Então isso tem que ficar muito bem claro. Ou seja, cara, a gente não sabe nem quem responde pelo Vasco hoje. O Josh, o Andy e o Steve Pasco, eles não integram mais o grupo operacional de futebol da 777 Partners. O Pedrinho, para vocês terem uma ideia, baseado no artigo 6º da lei da SAF, ele pediu a qualificação aí do Kennedy King, que é o dono da ECAP, que responde agora pela SAF do Vasco, certo? Ele, inclusive, colocou lá o Tom Field lá para poder
tomar conta do futebol. Até agora, esse rapaz ele não mandou a qualificação para o Pedrinho aqui. Hoje, o Conselho Administrativo da SAF Vasco não tem o Josh Wand, não tem o Steve Pasco. A gente está falando de rescisão contratual. Esses caras aí vêm dizer que, porra, o Felipe Coutinho abriu negociação com o Vasco há semanas. Isso é uma notícia que é para jogar a cortina de fumaça na veracidade dos fatos daquilo que está acontecendo no Vasco da Gama. Agora, mais grave ainda do que isso, é esse rapaz ele colocar ali uma situação de que o Everton teria recebido dinheiro da 777 Partners. Isso é uma notícia de 2 semanas atrás, que a Vasco Notícias hoje republicou uma notícia que saiu lá na Sky Sports. Aí ele botou isso hoje para lacrar, porque ele é um adepto da 771. Ontem ele estava falando mal da empresa. Hoje ele botou essa situação, que o Everton, né, recebeu dinheiro. Só para ficar muito claro aqui, e a gente passar também para vocês essa situação. Isso tem que ser respondido, cara. Olha só, sobre essa situação lá da compra do Everton, isso saiu ontem, após o julgamento lá. Olha, a compra do Everton, ela foi embargada, e está aqui, ó, compra do Everton pela 777 Partners, dona do Vasco, patina, e clube pode ir para IMSP, acionista da McLaren. Então, um dos donos da McLaren está efetivamente comprando aí o Everton. Inclusive, o negócio que parecia estar caminhado, né, com a 777 Partners, mas o dono do clube inglês decidiu segurar a venda em meio a dúvidas sobre a capacidade da empresa de levantar o capital necessário. Irmão, os caras estão falando que o Everton recebeu dinheiro. Irmão, toma vergonha na cara, irmão. Quero arrumar confusão aqui com ninguém, vocês tomam vergonha na cara. Vocês já apoiaram, vocês ajudaram a destruir o Vasco da Gama, então toma vergonha na cara. Toma um pouquinho de vergonha na cara. Se arrependa. Tem um pouquinho de juízo, tá? Tem um pouquinho de juízo, porque, cara, o nosso VP hoje, do associativo, o VP jurídico, cara, ele veio a público, deu uma declaração que a situação é muito mais preocupante do que a gente imaginava, tá? A situação é muito mais preocupante. E diz aqui, ó, Vasco liga alerta com um aporte à SAF e crise da 777. Muito preocupante. Eu vou abrir aspas aqui, certo? O Felipe Carregal, o vice-jurídico do Vasco, e ele diz assim: a minha preocupação imediata é o aporte de setembro. É muito preocupante a situação, mas meu problema maior é se eles irão mostrar fôlego até setembro. E está nítido que não terão. Olha só, é falência antes de setembro. O balanço mostrou que se esse aporte não entrar, a chance de não pagar a folha é enorme. Já está se falando em atraso de salário. E vocês com essas porra de Coutinho. Estamos muito preocupados com esse aporte em setembro. Nós notificamos exigindo uma garantia, mas eles negaram. Então tá aí, irmão. Inclusive, a gente coloca aqui a matéria da UOL dizendo, ó, que realmente, ó, o Josh, né, e o Steve Pasco foram afastados, né? Dizendo aqui que o jornal inglês, ó, a Financial Times, aqui, informou que a 777 contratou uma empresa especializada em crises e falência, cara. Estão botando Coutinho e vocês estão falando que o Everton recebeu aporte milionário.
Amanhã a gente tem um jogo contra o Vitória, e a gente tem que estar cobrando aqui, meu irmão. É treinador que essa empresa vagabunda não bota ali. O Vasco na zona de rebaixamento, vocês inventando merda. É o que eu falo. Tem pessoas que não demonstram nem um pouco de arrependimento. Quando sai uma notícia aí contra 7777, vocês botam, porque está dando audiência. No dia seguinte, vocês passam pano. O intuito não é arrumar confusão com ninguém. É a gente fazer um exame na consciência e entender o seguinte, cara, não é momento para isso. Tá? Não é mesmo. Tem que cobrar. Aproveita a audiência de vocês aí para cobrar essa empresa maldita. Vasco neles e a verdade prevalecerá. Valeu.